Opa, e aí? Depois de passar um mês trancafiado em uma espécie de espaço liminal, eu resolvi sair por vontade própria e resolvi voltar a fazer vídeos, né? Então, saiu o filme Backrooms, Um Não Lugar, e o público aceitou muito bem a proposta do filme, e eu assisti ele, né? Não de uma forma muito convencional, mas tudo bem. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco desse filme e dar uma resenhada sobre o que eu achei do filme e falar um pouco sobre o tema. Eu sou Skull e você está no canal Skull Files. Muito obrigado pelos 100 inscritos, apesar de eu ter sumido por pura preguiça de fazer vídeo. Mas enfim, vamos abrir o Windows Media Player e falar de... Bem, até o ponto que estamos, você deve saber o que são ou o que é para ser as Backrooms. A Backrooms surgiu como uma creepypasta em uma discussão do 4chan em 2019, junto com a imagem que veio de um cunho desconhecido. A ideia das Backrooms é baseada em uma dimensão somente com espaços liminares, onde não possui saída. A imagem divulgada das Backrooms é um complexo de salas com iluminações amareladas que tem cheiro de tapete molhado? Tá, isso é muito desconfortável. Mas o fato é que, em 2020, isso se tornou um fenômeno na internet, juntamente com o álbum Everywhere at the End of Time. Mas isso é outro vídeo. No início de 2022, o youtuber Kenny Parsons, mais conhecido como Kenny Pixels, fez um vídeo do que para ele seria o conceito das Backrooms e acabou se tornando a série principal do canal dele. E o storyboard antes do filme lançado esse ano, e sim, a série dele é canônica de certa forma com o filme. Então veja a série primeiro, antes de ver o filme para entender o conceito do universo do Kenny Pixels. No ano passado, o filme foi anunciado para o mainstream e sendo produzido pelo estúdio A24, com o próprio Kenny Pixels dirigindo ele. E tudo que tínhamos era o protagonista entrando na Backrooms e o Piratex, como chama meu mano The Talk Taker. E, bem, já deu contexto e expliquei um pouco do que se trata tudo isso. Agora vamos entrar no universo do filme e eu vou dar um pouco da minha opinião sobre esse não lugar. O filme nos dá a interpretativa da vida de Clark, o protagonista, anota essas aspas, estando em uma sessão de terapia falando sobre o seu trauma do fim do seu relacionamento com a sua ex-esposa, dizendo que sua esposa terminou com ele, pois ele chegou em casa bêbado e quebrou um copo, tá, né? Mas essa é a versão da história dele, ok? Clark é um gerente de uma loja de imóveis chamada Capitão Clark, onde ele faz a propaganda para a TV dela, onde quem a grava são um casal que são funcionários do estabelecimento de certa forma, e Clark procura um eletricista porque, segundo ele, a conta de luz da loja está chegando mais cara mesmo eles desligando as luzes à noite. Até que, em uma noite, onde ele está em sua cama, em uma parte interna da loja, ele escuta um barulho nos fundos. E lembra que a conta de luz estava chegando mais cara? Então, as Backrooms estavam afetando aquele lugar, inclusive na energia. Então, Clark acaba descobrindo a passagem para o nível 0 e acaba ficando curioso com aquele local desconhecido. Até que o Clark fala para sua psiquiatra o que ele viu, inclusive fazendo o mapa geográfico da onde ele explorou até ali, e falando que ele ia provar para ela que ele não estava enlouquecendo de certa forma. Ele chama o casal para ser cobaia de uma tentativa de registro do local e pesquisa pessoal que ele queria. Então, ele marca a porta para o outro lado da loja, que é uma referência à última capa do Everywhere at the End of Time. Os três patetas vão ao lugar e aqui começa o filme realmente. Bem, a partir daqui, eu não vou dar mais spoiler do filme, inclusive se você quiser assistir, pode dar uma pesquisada rápida na internet e achar ele com alguns anúncios do ganha-pão de influenciadores do Insta. Bem, eu vou dar minha opinião técnica sobre o filme e dar uma resenhada acima dela. Então, como anteriormente eu havia falado, a série ela trabalha principalmente no universo do Kenny Pixels, da série Backrooms do canal dele. Então, o filme, primeiramente, eu achava que ele seria um filme que envolveria muitos jumpscares, muitas entidades, muitas outras coisas, muitos levels das Backrooms, porque a internet transformou isso num paradoxo externo e também lançou o jogo no ano passado, se eu não me engano, o jogo Dreamcore, que trabalha com o conceito das Backrooms e etc. E bem, o filme, ele é muito bem trabalhado. O filme, ele é muito bom
quando o assunto é história. A história do filme, ela é bem escrita, o filme ele é bem direto, o filme ele deixa muito explícito qual que é a intenção do filme, ele tem um plot muito interessante e ele é principalmente desconfortável com a ideia do desconhecido. O filme, ser dirigido pelo Kenny Pixels, foi a coisa mais perfeita que eles fizeram. Escolher o Kenny Parsons, que o moleque tinha 12, 13 anos quando ele fez lá a primeira série. E bem, hoje o maluco tem 20 e ele dirigiu um filme desse tamanho, uma creepypasta desse tamanho, que é as próprias backgrounds. Inclusive, no filme, eles têm, se eu não me engano, eu acho que vai até o nível 2 das backgrounds, se eu não me engano. E, cara, esse filme, ele é muito bem produzido. Os atores que estão dentro deles atuam muito bem. E, cara, eu acho que esse filme não deveria receber uma continuação, até porque não vai fazer sentido o filme ter uma continuação junto com o universo do Kenny Pixels, sendo que ele pode trabalhar muito bem no canal dele, a série, né, do universo dele. Mas assim, cara, esse filme trabalhou muito bem o conceito das backgrounds, inclusive as backgrounds, né, o nível 0, ele foi construído realmente na vida real. E tanto que até os produtores, né, na verdade, os funcionários que estavam indo, né, trabalhar o filme na sessão de gravação, eles se perderam no próprio lugar, trabalhando muito bem o conceito, né, do lugar lá, aquela doideira, aquela putaria lá. E, cara, é um filme bom, é um filme muito bom, recomendo altamente que vocês assistam, tá? E assistam esse filme, principalmente, sem criar expectativa de nada. Aproveitem, né, a sessão do cinema do filme. Inclusive, eu acho que no filme, no cinema, na verdade, o filme deve passar muito mais uma sensação de desconforto do que assistindo na sua própria casa, no seu quarto, trancado, fechado, sei lá. E, cara, é um filme bom, tá? Superou muito minhas expectativas, apesar de que eu tinha algumas ideias pra ele, mas ainda assim, né, é um filme muito bom e apresentável de acordo com que ele foi escrito, produzido, interpretado. E dá pra interpretar muita coisa com o filme, tá? Se você assistiu o filme, deixe sua opinião nos comentários e me conte pra mim. Bem, esse foi o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem imensamente por desaparecer durante um mês, mas foi puramente por questões pessoais e também eu sofri um acidente, né? De certas aspas, eu caí de bicicleta e ralei o corpo inteiro e tive que me recuperar esse tempo todo. Vai haver mais vídeos, sim. Vai ter mais vídeos falando sobre Sinister Minds, vai ter vídeos falando de mods de FNF e algum pouco de creepypastas. Se vocês gostam desse formato de vídeo, um pouco mais aleatório, assim, um pouco, sabe, analisando filmes, alguma coisa, digam pra mim. E eu sou Skull e...